Muito boa noite, caro telespectador. Com Tomás Vera Mário, aqui estamos para trazer-lhe mais um programa Pontos de Vista. Muito boa noite, Tomás Vera Mário. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado. Muito bem, caro telespectador, como é hábito, começamos com o fato da semana. Desta feita, Tomás Vera Mário escolheu por estes dias redes sociais e comunicação institucional. Tomás? Muito boa noite, uma vez mais. Eu que escolhi este tema, redes sociais e comunicação institucional, porque é um tema cada vez presente no nosso dia a dia e que vai afetando instituições, vai afetando cidadãos, que é o impacto das redes sociais na comunicação pública. Esta semana houve um fórum de comunicadores institucionais que discutiram em Gaza esta matéria de como fazer o interface entre a comunicação institucional e redes sociais. Redes sociais que é um conjunto de mídias digitais que cada vez mais ocupam o dia a dia das pessoas e trazem informação, quantas vezes falsa, se não, pelo menos não editada e não confirmada. E a disputa do cidadão entre redes sociais e comunicação institucional é tão que, por vezes, a comunicação institucional fica a perder porque aparece muito mais tarde e aparece sempre de forma reativa. A luta que existe no mundo, não é só em Moçambique, entre redes sociais e comunicação institucional, é uma luta que se situa sempre a dois níveis. Primeiro que é preciso, em vez de hostilizar as redes, utilizá-las cada vez mais como meios de comunicação tão importantes quanto os mídias convencionais. Segundo aspecto, sair daquilo que em Moçambique é um problema que não tem solução, porque já foi há muito diagnosticado por estudos, seminários e conferências, que é que as nossas instituições, nomeadamente as públicas, sempre comunicam de forma reativa, comunicam para reagir, comunicam para responder, comunicam para desmentir. O desmentido nunca é levado a sério por ninguém em qualquer parte do mundo. E, portanto, o segundo fator é comunicação proativa para enfrentar redes sociais. O terceiro fator é capacidade de antecipação. As instituições devem antecipar os fenómenos e serem capazes de imaginar o que é que pode aparecer em público em relação a um fenómeno e antecipar com a sua própria versão do fenómeno. Antecipação, proatividade e o uso da rede são, neste momento, os antídotos usados pelo mundo fora, porque não se pode pensar que se pode combater redes sociais ou mesmo procurar competir com elas desmentindo, porque o efeito é sempre pior. As redes sociais, com o fator do anonimato dos autores, da rapidez e da juventude que as usa, sempre vai vencer se não houver antecipação, proatividade. O terceiro aspecto que é muito crítico na comunicação pública é que temos uma comunicação ainda de terceira idade, ainda de um estilo muito frouxo, muito lento. O estilo de comunicação hoje é um estilo de comunicação juvenil, que não requer longos parágrafos, longos comunicados. Tem que ser comunicados breves, se calhar até colocar o comunicado em 3, 4 parágrafos muito distintos, porque assim pode ser lido. Então, é um debate em si mesmo muito vasto sobre esta matéria de como é que a comunicação institucional pode enfrentar redes sociais de forma efetiva, repito, não hostilizando, mas usando as redes cada vez mais, antecipando os fatos, comunicando de forma proativa. De outro modo, o governo, ministérios, empresas vão sempre correr o risco de desmentir o que for nas redes sociais antecipado. Muito bem, Tomás, vamos então aos temas preparados para esta semana. São eles 4. Os ataques em Cabo Delgado, tendo em conta a decapitação de 10 pessoas este domingo. O outro tema é um mês sem Afonso Dhlakama, tendo em conta que este domingo assinala-se um mês desde que o líder da RNAM perdeu a vida. Vamos também discutir os dados do recenseamento eleitoral, tentando analisar os dados apresentados numa pesquisa do especialista em questões eleitorais Miguel de Brito, que compara o número de recenseados em 2013 e o número de recenseados em 2018. Vamos também
discutir o imposto de produção de petróleo, tendo em conta as declarações recentes do presidente do Conselho de Administração da empresa NH. Tomás, comecemos pelos ataques em Cabo Delgado. Portanto, na segunda-feira passada confirmou-se a decapitação de 10 pessoas em Cabo Delgado. Até aqui, de acordo com a polícia, são desconhecidos as motivações, mas também os autores deste crime. Tomás, as suas primeiras palavras, tendo em conta o agravamento do tipo de criminalidade em Cabo Delgado, que de alguma forma chocou o país, digamos assim. Sem dúvida, foi um ato de horror, um ato desumano, que ultrapassa qualquer expectativa do que pode ocorrer, seja que conflito for, sobretudo pela forma cruel como estes atos foram praticados, incluindo atacando e matando adolescentes, crianças que, na madrugada ou manhã cedo, iam aos seus afazeres de camponeses pacatos, numa aldeia longínqua, fora de qualquer perigo para quem quer que seja. São pessoas que faziam o seu dia-a-dia de forma discreta e no anonimato e, portanto, não são pessoas que pudessem oferecer qualquer perigo, seja quem for. O que nos leva a questionar sobre realmente o que está por detrás de atos tão bárbaros, tão cruéis, sobre pessoas inocentes, pessoas pacatas, que não são perigo para ninguém, porque não estão nem associadas a esquemas de segurança, a esquemas militares ou mesmo policiais, estão muito bem longe de instituições do Estado, porque aquilo que parecia ser a característica do ataque desses grupos era ataque às instituições do Estado, as quadras da polícia, guarnições da polícia e ataques a alvos militares, e não a matança a sangue frio de pacatos camponeses que fazem o seu dia-a-dia no mato, praticamente sem relação com o poder de Estado, se é isso que estes grupos contestam. Portanto, foi chocante, porque não parece que possa ter qualquer justificação. Diz-se que é a primeira vez que ocorre em Moçambique, mas este tipo de grupos, chamados islamitas, tem muita prática ou costumam usar a prática de decapitar pessoas, mas aquilo que se tem visto no mundo fora serão pessoas que são alvos porque de algum modo são adversários dessas pessoas ou representam instituições que essas pessoas combatem. Neste caso, não parece ser o caso, são camponeses pacatos, estão no seu dia-a-dia de machambas no meio do campo e, portanto, não tem qualquer explicação. Pode-se até pensar que as pessoas autoras de tais atos bárbaros não estavam no gosto, só falar mental. Exato. Deviam estar possessos de alguma coisa. Uma das questões que se levanta, Tomás, é que pode-se tratar de retaliação, tendo em conta a falta de colaboração das populações daquela zona com estas células, com estes grupos. Não sei que tipo de colaboração se poderia esperar, neste caso concreto, porque a colaboração seria o que seria esconder esses grupos, dar-lhes proteção, dar-lhes guarida. Mas então aí, onde é que aparecem as crianças a serem decapitadas? Não há qualquer justificação para crianças também serem alvos de tal retaliação, se assim se pode falar. De qualquer modo, eu penso que este ato, se ainda não havia repulsa e ódio suficiente sobre estes grupos, essa repulsa e esse ódio cresceram muito agora. Porque não se percebe agora, de facto, quem são os inimigos que eles combatem. Se é o Estado, se são crianças, se são camponeses, isto é, parece que qualquer ser vivo que aparece à sua frente não merece direito à vida. O desprezo à vida aqui é que é mais chocante. E aí, Boaventura, apesar de que a mídia reportou este facto, notamos que a sociedade, no seu todo, não reagiu à medida do crime. Eu estava à espera de uma sociedade que, de facto, mostrasse que estava horrorizada, de forma concreta, de forma gritante. Nós não o vimos. Creio que a história de convívio muito prolongado com a violência nos traz sensibilidade. Nossa sociedade não havia mostrar que está horrorizada, na verdade. Sim, sim. Houve uns comentários nas redes sociais,
mas a sociedade como tal, as instituições do Estado... Não houve sinais de indignação, de revolta, num país em que já vimos manifestações contra os problemas em relação à dívida pública, contra a instabilidade política, contra os raptos, mas neste caso passou mais ou menos despercebido. Despercebido, com reações como se fosse algo de habitual. Não é habitual, nem pode ser habitual. Eu acho que a sociedade não pode ficar insensível à morte, ao crime, ao sangue, como presta para ficar insensível. Eu acho que era o ato de uma comunicação oficial que mostrasse amparo às famílias, mostrasse que isto é inaceitável em Moçambique e que quem quer que seja que faça isso será perseguido, mas de uma forma veemente e pública. Me faltou ouvir um pouco este clamor do povo, da nossa sociedade, para dizer que nós não somos... Moçambique não é isto, Moçambique é muito melhor do que isto. Moçambique não pode conviver ou habituar-se a este tipo de situações. Faltou-me ouvir um pouco este clamor da sociedade mais veemente, mais forte, mais contundente, até de amparo às famílias, romarias, algo que fosse de facto marcante, porque matar à catanada 10 pessoas é algo que deve arrepiar a espécie humana e nos deve a todos arrepiar e pensar 10 vezes onde nós vamos. E, portanto, eu queria ouvir um pouco mais da sociedade, a exprimir indignação profunda com estes atos, até para mostrar a quem seja que está atrás desses fatos que ele não está com ninguém em Moçambique, que não está com ninguém pode associar-se a tais grupos com atos tão vis, tão hediondos como esses. É muito sangue derramado de uma só vez sobre pessoas inocentes, adolescentes. Foi muito doloroso ver estas imagens. Tomás, as autoridades, no caso o governo e a polícia, disseram que o grupo agiu desta forma por desespero, ou melhor, como último suspiro, transmitindo a ideia de que as autoridades já dominaram estas células. Isto, alguns dias depois, o comandante ter vindo dizer que a situação estava controlada, mas que neste domingo passado assistimos a estas decapitações. Qual é a sua opinião em relação à posição das autoridades sobre este caso específico? Eu gostaria de acreditar que essas declarações correspondem, de facto, ao que ocorre no campo, correspondem à realidade, porque todos nós queremos, de facto, que isto não tenha mais continuidade. Gostaria que as palavras das autoridades moçambicanas a esse respeito viessem dias a seguir a confirmar-se que eram verdadeiras, porque já o comandante havia metido um ultimato aí há alguns meses, creio que dava uma semana, para os atacantes, os insurrectos, os preparadores disso, se rendessem. Ora, quem dá um ultimato e dá 7 dias, é como quem diz, depois disso eu vou aí e vou eliminar-vos, se não se renderem. O ultimato é isto, eu dou-vos tantos dias para ter uma certa conduta, sem a qual eu irei agir assim assim. Ora, os factos não provam que, fim do ultimato, houve uma ação que de forma redundante eliminasse os focos. E, portanto, pelo contrário, logo a seguir houve morte, creio que do comandante de informação da FIR, na estrada que vai a Palma. E, portanto, o que desejamos todos é que as palavras que disseram os nossos dirigentes na área da polícia correspondam à realidade. E que, na verdade, o Estado, porque estes atos são atos que colocam o Estado envergonhado. Isto, posso dizer, é uma humilhação ao Estado. Isto é fazer pouco do Estado. O Estado não deve aceitar que grupos de pessoas façam um pouco de si, porque dá essa ideia de que há uma ideia de humilhar o Estado, de dizer que não há Estado nenhum, não há nenhum ultimato e nós podemos fazer até pior do que fazíamos antes. Então, o que eu espero é que o que foi dito se transforme em realidade e se confirme nos dias que se seguem. Confirme-se o quê? Que estes são os últimos extortores desses grupos e que, portanto, são grito de desespero e que eles estão a ser extintos, como é isso que foi dito. Esperamos que as palavras se confirmem, porque é essa a vontade de nós todos, obviamente.
essa vontade. Muito bem. Tomás, o estudo que nós até aqui discutimos, produzido pelo IES e o MAS, que concluiu que este grupo atua em células dispersas com hierarquias não muito rígidas, bastante flexíveis. Estes acontecimentos de domingo, estas decapitações, mostram também que é preciso agir com urgência sob o risco de termos situações piores e até fugir do controle das autoridades da situação. Eu acho que se quisermos comparar estes grupos a grupos mais ou menos similares que há pela África fora, os Boko Haram, os Al-Shabaabs, na Somália e por aí fora, de facto são células que não parecem ter um comando geral unificado, o que torna difícil também o seu controle, porque se existe um comando central unificado, pode-se ir à cabeça e até perguntar o que é que você precisa, o que é que você pretende. E parece que a tática é pequenos grupos que se autonomizam, naturalmente cada haver um sistema através dos quais esses grupos são treinados e são armados, mas depois agem de forma dispersa e por isso mesmo a capacidade de criar terror é muito grande, porque 10 pessoas, 3 em Palma, 3 em Macomia, 3 em Macemba da Praia, cada um destes 3 grupos transmitem uma ideia de terror e de guerra naquele mesmo local. De terror em toda a província de Cabo Delgado, porque ninguém vai saber que são apenas 3. O que vai ocorrer é o medo que vão incutir às pessoas que são vítimas. E, portanto, este é que é o grande perigo destes grupos que espalham terror sendo muito poucos, mas assim mesmo como espalham-se facilmente, também são móveis, uma mobilidade grande, pode de facto tornar-se um perigo de segurança, porque a questão é infundir medo. O que é que pode o medo provocar? Paralisação das pessoas fazerem os seus negócios, de viajarem, visitar famílias. E isso afeta a economia, obviamente, porque as pessoas hoje, provavelmente, algumas já pensam 5 vezes para viajar para a Palma, a Macemba da Praia ou a Nangade, e querem saber se há segurança, se não há perigo. E é isto que estes grupos provocam, paralisação das pessoas, paralisação da economia, da sociedade, com medo. Então, infunde o medo. E este ato de decapitar pessoas espalhou o terror na população de Palma, não é? De tal modo que as pessoas vão começar primeiro a sair das vilas para as cidades, sem dúvida nenhuma, a deixar o campo para as pequenas vilas, para à noite lá se concentrarem, e vão começar a desconfiar uns dos outros. E já em Palma e em Macemba da Praia se sentia-se já há algum tempo o receio das mesquitas, que eram suspeitas de umas e outras, que pareciam estar associadas ou não. Portanto, cria-se um clima de suspeição generalizado na população, mesmo entre os líderes religiosos. Estive agora em Palma em fins de fevereiro, princípio de março, e já havia um clima de suspeição entre diferentes igrejas, grupos naquela vila, assim como a Macemba da Praia, até Montepuez, porque eventualmente uns eram suspeitos de ter uma tendência tolerante em relação à violência, ou porque numa mesquita foi visto um crente que entrou com algo que parecia uma faca, e a faca simboliza a violência, Então, este tipo de situações, de facto, tem um efeito de desagregar a sociedade, de propor a sociedade paralisada, criar suspeitas entre as pessoas, e isso é muito perigoso, porque é isso que eles precisam, pretendem, é pôr as pessoas paralisadas e com medo, porque não falam de tomar o poder, não falam de fazer um Estado, nem sequer falam, aliás. Então, não existem, apenas os seus atos. Isso tem um efeito muito mau para a sociedade, para a economia, por causa de paralisação da sociedade e de medo que infunde. Daí que eu perguntava, Tomás, que é necessário agir com a devida urgência face a este Sempre foi necessário. Aliás, as primeiras informações diziam que, aparentemente, o nosso Estado, as suas instituições, olharam de ânimo leve, não acharam que fosse algo sério, porque diziam alguns líderes religiosos pela região que já haviam notado movimento de jovens que vinham de fora
com outro tipo de discurso do islamismo, dizendo que o Islão que se praticava em Palma, no centro da praia, não era o genuíno, traziam o genuíno, e que, portanto, não deviam levar as crianças para a escola, não deviam obedecer à polícia, e que tinham alertado o Estado enquanto havia este grupo de pessoas. Mas, aparentemente, o Estado, ao nível local, não levava a sério o problema. Até que chegou o ataque de outubro, que todo mundo, então, deu conta que há algo de grave que ocorre no norte de Moçambique. Muito bem, Tomás, vamos então falar de um mês sem Afonso Dhlakama. Portanto, este domingo assinalam-se 30 dias desde que o líder da RENAMO perdeu a vida. Vamos analisar em 3 linhas a gestão do poder e da transição na RENAMO, o avanço no diálogo político e as possibilidades de coligações. Comecemos com a gestão de poder e a transição na RENAMO. Qual é o seu ponto de vista? Parece-lhe, pelo menos silenciosamente, mas também pacífica a transição de poder neste momento na RENAMO? Até agora, os dados públicos que podem ser avaliados é de que existe um clima sereno dentro da RENAMO, existe serenidade, não existe, digamos, pânico, muito menos algo que se possa parecer com disputa de poder entre os que o podem suceder. Parece que existe uma obediência ao líder interino da Comissão Política, o general Suf Ahmad. Pelo menos não se houve qualquer sinal de disputas internas, porque era o que mais se receava. Logo a seguir, haveria de haver uma espécie de disputas de poder na RENAMO, o que seria prejudicial para a própria RENAMO, obviamente, mas o fato de o processo negocial ter avançado e no Parlamento ter entendido o consenso da revisão constitucional após a morte de Dhlakama, é o primeiro sinal de que há uma paz interna, pelo menos por enquanto, dentro deste partido. Agora, obviamente, esperamos que o Congresso tenha lugar e aí sim iremos ver de forma formal qual é a tendência, quais são as forças internas que existem na RENAMO e que, com um líder forte como Afonso Dhlakama, não tinham espaço para se exprimirem. É natural que agora apareçam, sem dúvida, tem tendências dentro do partido que mostrem que, afinal, somos um partido único, RENAMO, mas não somos unânimes em todos os detalhes. Isso é de esperar que aconteça, mas que acontece dentro de um debate democrático e de um debate que mostre a diferença de ideias, mas não mostre tendência de querer o poder todos ao mesmo tempo. É isso que muitas vezes enfraquece os partidos, é isso que se receava que a RENAMO viesse a cair. Passa um mês após a morte de Afonso Dhlakama, temos um sinal de serenidade, esperamos que esse sinal se concretiza num congresso também onde é a eleição aberta e o novo líder apareça de forma mais confirmada, mais formalizada pelos membros. Isso é que agora posso dizer em relação a este mês de morte de Dhlakama. Quanto ao diálogo político, nota-se também que mantém-se a perspectiva de conversações que Afonso Dhlakama tinha na altura. Aliás, o próprio chefe do Estado, Filipe Nyusi, tem feito questão de dizer que estou em diálogo com a nova liderança. E o tom que dá o chefe do Estado é de que o diálogo continua nos mesmos termos e no mesmo clima. Pelo menos o tom que dá é de que mesmos termos e mesmo clima. Naturalmente, que sublinhou, e acho que foi bem, dizer que ainda é um processo de socialização junto à liderança sobre o processo. Assim mesmo, a liderança parece que tem acolhido o diálogo nos mesmos termos e no mesmo espírito, porque é mais talvez o espírito que conta, isto é, a atitude das partes perante as questões. Se a atitude é de encontrar soluções, aí é mais fácil negociar, como foi agora no Parlamento, encontrar soluções em vez de afirmar posições, não é? Se a ideia é encontrar soluções e o tom do chefe do Estado confirma a cidade de RENAMO, penso que o contexto mantém-se positivo nesse sentido e podemos esperar nos próximos tempos avanços significativos. Como dizíamos aqui no programa, agora o que se segue é a questão crucial da reintegração dos homens armados. E repara que há uma diferença ligeira no tom em que o governo da RENAMO fala do assunto. O governo fala mais de desmobilização e reintegração. A RENAMO fala mais de reintegração. Reintegração no exército, não é social. Eu penso que essa diferença na linguagem transmite algum sinal? Há algum sinal de que não se está a dizer a mesma coisa. Uma coisa é a integração dos militares da RENAMO no exército, naquela ideia de paridade, como está na CNE, em que se há um
há um general do governo moçambicano na Marinha, o seu adjunto é da RENAM. Na Força Aérea, o comandante da RENAM, adjunto do governo. A ideia da RENAM é essa que a Afonso da Gama sempre falava. E, portanto, a reintegração é no Exército, não é reintegração social, que é diferente, que é colocar as pessoas no meio social, dar-lhes meios de vida, dar-lhes oportunidade de trabalho, seria a parte social. Então, temos que ver bem até onde é que essas duas reintegrações vão se encontrar. Qual é o tom que prevalece? Se é o tom de reintegração militar, como a RENAM pretende, ou reintegração social, que é aquilo que me parecia o mais consensual, o mais próximo, porque os generais ou militares oficiais da RENAM, de quem falamos hoje, são pessoas na idade dos 50 anos, provavelmente. E, portanto, penso que o que deve ser mais preocupante para eles é o futuro dos filhos. E, portanto, ver se as condições deles dão aos filhos hipótese de futuro melhor. Não é tanto eles ainda que querem fazer carreira militar, porque não penso que alguém com 50 anos não possa fazer carreira militar. Nesse sentido. Então, penso que vamos ter que perceber melhor as reintegrações de que se fala. Quais são as que prevalecem, ou são ambas sucessivamente. Primeira, integração militar, como dizia aqui um amigo, Ericínio de Salema, que pode ser uma solução de integra-se militarmente da RENAM no Exército, de forma formal, por um período formal, e logo a seguir desmobiliza-se para passar a reforma, pela idade e também pela circunstância de que no Exército, o Exército é uma máquina formada por pessoas com um nível acadêmico determinado. A progressão é feita de forma científica, pela preparação técnica que as pessoas têm, e não de forma contínua, de modo político, como foi a seguir ao AGP, que foi uma integração política, em que as partes tiveram que fazer equivalências de patentes para poderem dialogar. Não pode ser assim ad eterno, não é? Obviamente, não pode ser assim. Tomás, outra questão são a possibilidade de coligações. Depois da morte de Afonso da Gama, assistimos David Simango num sinal de abertura em relação à coligação, tendo dito que no caso a RENAM e o MDM são famílias, e tenho aqui uma frase de David Simango que diz que espero que as políticas do MDM e da RENAM venham a convergir em estratégias eleitorais para conseguir alcançar os resultados esperados. Qual é a sua opinião, tendo em conta as autárquicas, que vai ser o primeiro teste, se avança ou não para essa coligação? Houve a experiência de Nampula, intercalado de Nampula, em que o MDM apareceu a apoiar a candidatura do Sr. Van Halen em Nampula, e o Van Halen ganhou. Pode ser que essa experiência seja estendida. Por quê? Porque na dissensão que criou o MDM, em que David Simango recusou a decisão de Afonso da Gama de não concorrer à Beira, no lugar de concorrer o Manuel Pereira, aí houve, obviamente, problemas até na natureza pessoal, subjetiva. Ou seja, a relação de David Simango com Afonso da Gama tinha um tom pessoal de amargura, de um pai que vê um filho que se rebelou. E que não abria espaço para este portanto, tipo de coligações que se pensa hoje. Agora, não está Afonso da Gama, então esse aspecto pessoal de rancor, digamos assim, de zanga do pai, deixou de existir. Há nova liderança na RENAM e, em teoria, pelo menos, as condições são muito melhores agora para uma hipótese de coligação entre os dois, porque este elemento subjetivo não existe mais. Em teoria, isso agora é muito mais provável, muito mais possível. Agora, vejamos como é que isto poderá operar. Lembremos-nos que a RENAM já fez uma aliança com uma série de partidos, a RENAM, uma aliança eleitoral, em algum passado não muito longínquo, em que estava lá o Dr. Máximo Dias, membros do FUMO, nessa coligação, mas essa coligação, a um certo período, criou irritação dos membros da RENAM, que achavam que a RENAM estava a levar às costas partidos inertes, partidos preguiçosos, que nada faziam a não ser apanhar, entre aspas, a boleia da RENAM. E aí a RENAM foi obrigada a desmantelar a coligação, porque houve uma gritaria na RENAM, de algumas vozes diziam que nós não podemos continuar a manter essa coligação, a RENAM, uma união eleitoral, porque esta união eleitoral não tinha expressão, ninguém sabia bem em nome de quem ela falava.
portanto, estava no Parlamento porque usava o nome da Renamo. Então, há as questões também de visibilidade entre alguns membros do partido que acham que uma coligação pode apagar uns, porque a coligação vai dar espaço àqueles que vêm de outros partidos. Mas digo que, em teoria, as condições hoje são melhores do que podiam ser com os reclamações devido a questões, obviamente, pessoais de alguma descrença e de algum mal-estar pessoal por causa de uma rebeldia naquilo que seria a visão da Força perante o investimento. Sendo que este fator não existe mais, há condições teóricas que possa facilitar essas condições. Ainda que seja ad hoc, isto é, caso a caso, para cada município, e não uma coligação, digamos, geral, mas caso a caso, em teoria existe essa possibilidade. E esta coligação, Tomás, passaria pela assinatura de um acordo, como temos acompanhado noutras geografias. Não foi o caso de Nampula, não houve um compromisso firmado, não houve negociação de posições ao nível das variações, por exemplo. Não houve também uma análise em termos de coligação, para este caso, se avança para todos os municípios ou se estuda os municípios onde em coligação há mais vantagens. Se avança para coisas formais, aí é do tipo, se negocia o tipo de contrapartidas pós-eleições. O que é que eu, coligado a si, vou obter uma vez ganhando? Então, ali faz as contas, não é? Se dividimos o número de vereadores, você fica com metade, eu fico com um terço. Portanto, se houver um acordo formal, entra-se um pouco nesse tipo de negociações mais subjetiva, de verificar quais são os dividendos que vamos ter em caso de vitória nessa coligação. Nessa altura, é algo muito mais profundo, muito mais formal, que não foi o caso, suponho eu, em Nampula. Não houve este detalhe de negociar os ganhos das partes caso haja coligação. Lembremos a história muito falada, ou até estudada, de Portugal, a tal chamada geringonça, não é? Que o Partido Comunista, os Verdes, o PS, a cabeça, fizeram aquela coligação. E, obviamente, que foi uma coligação construída com alguma ciência e com compromissos de programas sociais ou econômicos que as partes podiam assinar, subscrever. Então, é um processo muito mais complexo, se é assim que podemos esperar, é que haja negociações que indiquem de forma concreta quais são as contrapartidas das partes coligadas, no caso de vitória. Muito bem, Tomás, vamos então passar para o nosso outro tema, que é a análise dos dados do recenseamento eleitoral, à luz de uma análise do professor Miguel de Brito, que é especialista em questões eleitorais. Ele compara o número de recenseados em 2013 e o número de recenseados em 2018, aponta aumentos anormais no número da população eleitoral em alguns municípios entre 2013 e 2018. Olhamos para as províncias, os indicadores mostram que a população eleitoral municipal em Gaza aumentou em 51%. A população eleitoral municipal em Niassa aumentou 47%, em Sofala 35,6%. Olhamos para os municípios, 5 deles sobressaem pelo aumento normal, subida de cerca de 60% da população eleitoral. Aqui alguns exemplos: Madlacase, por exemplo, aumento de 94,2% da população eleitoral. Isto quer dizer mais ou menos que se em 2013 foram recenseadas, por exemplo, 50 mil pessoas, em 2018 foi registrado quase o mesmo número. Ou seja, o número da capacidade dos eleitores, portanto, pessoas com capacidade de votar, este ano é igual ao número de recenseados em 2013. Está o exemplo do distrito de Malema, onde o aumento é de 81,3%, Catandica 63,3%. Tomás, na sua análise, como é que interpreta estes dados? É verdade que o professor Luís de Brito apenas fez esta colocação, mas as razões... Miguel de Brito. Miguel de Brito, desculpa, quis dizer. Mas a interpretação muito mais profunda sobre os dados ainda não constam lá. Pois, eu penso que esses dados precisam de uma interpretação um pouco mais cuidada. Há de haver muitos fatores a ter em conta que podemos agora não os poder corrigir. Mas primeiro preciso ver aonde o fator de há locais onde houve muitas falhas relativas do próprio STAI em termos de início do licenciamento, em termos de dificuldades técnicas nas primeiras 2, 3 semanas, é um fator a ter em conta. Se o indivíduo foi a um posto de licenciamento às 5 da manhã, ficou lá até às 9 e não chegou o licenciador, claro que desistiu, não voltou no dia seguinte. É um fator a ter em conta. Outro fator, obviamente, eu penso que
Em alguns locais, a população não está clara sobre os limites que delimitam a vila municipal do resto do território. Pode ser um fator muito importante também a ter em conta. Estive num debate na Rádio Pax sobre as eleições, ainda decorrendo sobre o recenseamento, ainda nesse processo de recenseamento, e era um debate com telefonemas dos ouvintes. E perguntavam os limites. Eu dizia, eu venho de uma zona X, em Dondo, não sei se faço parte do município ou não. Outros, então, havia perguntas que mostravam que nem todas as pessoas estão claras sobre os limites dos municípios, sobretudo nas vilas municipais, que se confundem muito com o distrito. Falemos de Metangula, falemos mesmo de Namacha, Boana, aqui perto. Boana, aqui perto de Boana mesmo, há pessoas que não estão claras sobre o limite entre Boana e Matola, por exemplo, não é? Então, este é um fator que pode ser chamado à colação para analisar as discrepâncias desses números. E, inclusivamente, os números que parecem muito exacerbados, muito altos. Não é? Manilha me parece um número muito alto, para ser razoável, aceitável, parece muito alto. Ou pode ser um fator como este, das pessoas não sabem bem se pertencem ou não. Outro fator, também muito curioso, ouvi falar em alguns debates. As pessoas querem bilhete de identidade. O BI demora muito a ser obtido, dá muito trabalho. É preciso muitos documentos, certidão de nascimento, que muitas vezes está na vila sede, que é longe da minha localidade. Ao passo que, com o cartão de recenseamento, ele vai lá, tem um cartão, é rápido, é barato, instantâneo. E pode alguém ir recensear-se com o fim único de obter o cartão de recenseamento, porque vale como o BI, para o qual ele tem que viajar muito longe, esperar até desistir. Pode também ser tido em conta este fator das pessoas se recensearem, não porque querem votar, não porque querem, digamos assim, enganar alguém, mas querem um documento que não obtêm com facilidade, como é o documento de identificação, neste caso de leitura, que fala como o BI. E, portanto, agora, aquilo que é mais curioso, tirando os casos de dados muito altos, o que é curioso é Maputo, uma vez mais. Particular a cidade de Maputo. Cidade de Maputo. Menor taxa de realização das metas e o menor aumento percentual da população eleitoral. É curioso porque Maputo é a cidade que todos os anos acolhe muito mais gente. Vem de todo o país. E é a cidade onde você vai nas ruas, não consegue nem andar a pé, porque estamos aqui todos, e somos muitos. E é a cidade, em princípio, com mais índice de escolaridade, onde há mais doutores, licenciados, mestrados, professores, médicos, engenheiros, ministros. Além da escolaridade, a acrescentar, Tomás, a informação. O acesso à informação é muito mais fácil na capital. A televisão está aqui, estão aqui os jornais, e, portanto, em princípio, Maputo é lugar privilegiado, onde a cidadania deve ser mais intensa. Mas, curiosamente, não é o que acontece com o recenseamento. As pessoas não se licenciaram. Isto é muito curioso. É bom que quem faz estes estudos faça um estudo mais substancial, perceba o que é que se passa com Maputo. As pessoas estão céticas, estão descrentes. Será que o nível de escolaridade dá maior índice de descrença ao sistema? Parece que é personalmente inverso, porque é preciso que se perceba o que é que se passa em Maputo, porque quase que se iguala a Niassa. Niassa compreende-se locais muito isolados, com pouco acesso a meios de informação, sem dúvida, e, portanto, é o oposto de Maputo nesses termos. No entanto, em termos de adesão ao processo, estão quase que equiparados nessa Maputo cidade. Maputo, mas também Matola não fica longe, Matola só recenseou metade do previsto. Portanto, também Matola está no quadro dos casos de estudo. O que é que se passa na capital do país e na sua vizinha Matola, em que as pessoas não foram recensear-se. Pelo menos os dados do Miguel de Brito mostram isso claramente. Tomás, um outro aspecto que salta à vista é a análise do aumento da população eleitoral
nos municípios e também análise no mesmo distrito. Sim. É só ver, no município de Madlacasa a população eleitoral cresceu, como dissemos, 94,2%, mas no mesmo distrito, na área distrital, cresceu 37%. No município de Malema aumentou 81,3%, no mesmo distrito aumentou 22,3%. Portanto, as pessoas recenseam mais no município e muito menos no distrito. O que é que isto pode explicar? Nível de escolaridade, nível de informação nas autarquias, por serem zonas com categoria de cidade, e nas áreas rurais, por falta de informação, dificuldade de acesso aos lugares de recenseamento? Eu acho que são todos esses fatores, talvez conjugados, ou outros que aqui nós não conseguimos aventar, ou mesmo uma vontade de votar, mesmo que não pertence àquele município, sai de onde sai, da sua aldeia, corre para a vila e recenseia-se. Pode ser que as pessoas, em algumas zonas, queiram a todo custo votar e, portanto, não querem saber se o recenseamento é para aquela vila ou não sabem mesmo, porque mesmo aqui em Maputo ouviu, conversa no café, me diziam que esse censo é para todas as eleições. Alguém dizia isso. Bom, quer dizer, confundia-se que os cartões todos anteriores não valem, confundia-se com que esse cartão é para todas as eleições. Então, a pessoa, mesmo que não morasse na zona municipal, ia recensear-se, a pensar que este recenseamento é para todas as eleições que hão de vir por aí. Pode ser, eu acho que é mais esse fator de desconhecimento dos limites, o desconhecimento de que este cartão, esse recenseamento, é só para os municípios. Menos isso do que a vontade de votar, que pode mobilizar alguém que mora muito longe do município e corre para... E também a questão de que nas primeiras semanas realmente houve zonas onde o STAI comunicou, teve dificuldades. Depois, mais tarde, as resolveu, normalizou. Pode ser esse fato. Mas eu acho que são dados muito interessantes que deviam interessar aos que estão no processo para perceber qual é o fenómeno, sobretudo do Maputo, que não vai aos processos. Porque imaginem, se recenseou-se tão pouco, imaginem se esses poucos ainda haver mais abstenção. Então, o poder que o Maputo eleger terá muita pouca legitimidade, porque será eleito pelo menos metade dos cidadãos de Maputo. Isso é um risco, obviamente. Neste caso das zonas rurais, outra hipótese é que pode ser que o eleitor da zona rural foi fazer o recenseamento na zona urbana, no município, sim, não tendo feito o recenseamento na sua zona de origem, que é a zona rural. Provavelmente, é uma hipótese que se pode muito bem colocar. Seria bom se, em algum momento, algum estudo, ainda que fosse só de amostra, esclarecesse o que se passou nas zonas onde houve tanta gente que se mobilizou e se recenseou. O que é que os motivou? Creio que nem todos esses de Majacás, por exemplo, pertencem à Vila Municipal de Majacás. Estes dados todos, Tomás, até que ponto é que depois podem influenciar o processo eleitoral? Sobretudo a fase mais decisiva, que é a votação. Temos acompanhado os partidos em trocas de acusações, de enchimentos, de urnas, de caminhões que trazem pessoas de um determinado lugar para recensear num outro lugar, que é para benefício em termos de votos. Até que ponto é que o recenseamento tem que ser compreendido como a primeira fase do processo, que tem que ser transparente para que o resto da cadeia funcione normalmente? Sim, é o primeiro passo importante do processo. O recenseamento é o primeiro passo importante do processo. Para que seja credível, é preciso que o recenseamento corra e seja credível. E por isso que há lá fiscais de todos os partidos políticos nas mesas, mesmo para confirmarem que correu de forma ordeira, ninguém foi impedido, não houve manobras para bloquear, porque em muitas partes do mundo sabe-se, por exemplo, as situações em que uma certa zona onde o partido A sabe que é do partido B, bloqueia o licenciamento, ou chega muito tarde. Estão lá os fiscais, mesmo para verificar esses factos todos. E, portanto, o orçamento é muito importante para confirmar se o processo vai ocorrer com lisura até o fim. Agora, aquilo que é importante em todo o processo é que os partidos políticos, são os primeiros interessados, de facto, tenham capacidade e se mobilizem para monitorar o processo. Não há outra forma. Tem que monitorar o processo, certificar-se de que as coisas decorrem a contento, e poderem seguir o que a lei diz. A lei diz quais são os prazos de você reclamar e qual é o local de reclamação. O partido político entende que encontrou alguma irregularidade, não comunica no local onde ocorreu a irregularidade, comunica ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional diz que nem quer saber do assunto, porque não é aqui a sede da reclamação.
E, portanto, há questões muito sérias de que os partidos políticos devem se preparar para monitorar as eleições como deve ser e estar lá à altura e conhecer a legislação como deve ser, para não depois, mais tarde, dizer que somos bloqueados pelas leis. Não conhece as leis, não segue os prazos, não segue o fórum adequado para a reclamação, mais tarde depois diz que há fraude. Então, é um desafio muito importante de preparação dos partidos. Não há outra forma, não ser essa, que o nosso sistema prevê. Que os partidos políticos se preparem, conheçam a lei, conheçam os prazos, conheçam os fóruns de reclamação e façam uso desses instrumentos todos para poderem participar do processo. Tomás, outro tema que está a marcar a atualidade, vamos discutir esse ponto, são as declarações do Presidente do Conselho de Administração da ENH sobre o imposto de produção de petróleo. Explicou numa palestra alusiva aos 13 anos do jornal O País que o Estado aplica o imposto de 2%, portanto o imposto de produção de petróleo nos projetos da BC do Rovuma, em particular estão a ser desenvolvidos pela Eni e pela Anadarko, as tais royalties. A questão é que isto despertou, em alguns setores, alguma curiosidade no sentido de com quem ficam os outros 98%, e Omar Metá explicou que esta taxa de 2% foi definida na altura, tendo em conta a exploração em alto mar, com profundidade de 2.000 a 300.000 metros, com custos elevados de pesquisa, uma fase de alto risco e geralmente por recurso a fundos próprios das empresas. Levanto essa questão sobretudo porque estes 2% não são fixados pelo atual Presidente do Conselho de Administração da ENH. Está na Lei Fiscal de 2001 e depois no Regulamento do Imposto de Produção de Petróleo em 2003. Mas levantou sempre aquele debate, 2%, por que não mais? Com quem ficam os outros 98%? Mas assim, quero ouvir a sua opinião, no geral, em relação a estes pronunciamentos. Eu acho que essa porcentagem, ouvida como é ouvida, sempre choca os moçambicanos. 2% só. Quer dizer, é natural, as pessoas fiquem chocadas, porque a compreensão de como que se chega a essa percentagem para o país é muito complexa. Como dizia o Dr. Metá, tem que ver com os custos de produção, com os custos de investimento, do investidor. Mas, Boaventura, aí há 1, 2, 3 meses, teve cá o professor Carlos Lopes, que foi doutorado honoris causa pela Politécnica. No fim da cerimônia oficial, a Politécnica organizou um encontro mais restrito com o professor Carlos Lopes, com convidados restritos, em que me pediram para moderar um debate com o professor Carlos Lopes. E eu disse, professor, vamos fazer uma simulação. Suponhamos que eu sou o chefe do Estado de Moçambique, convido você para a Ministra das Finanças. O que você faria nas primeiras 2 semanas do seu mandato com Ministra das Finanças? Ele ficou um bocadinho embaraçado com a pergunta, mas é no meio acadêmico, a conversa acadêmica não tem nada a ver com discussões reais de política real. Ele disse, olha, ok, assim eu vou dizer honestamente, o que eu faria com as finanças, chegando ao poder, ia fazer a listagem de tudo o que há de melhor de peritos no mundo sobre indústria extrativa. São pessoas muito caras, mas eu ia reunir pelo menos 15 dessas pessoas, ia contratá-las, ia dar-lhes para rever todos os contratos que o país assinou nessa área. Saem muito caro ao país, mas eu sei que, em relação ao que íamos recuperar, isso era uma pechicha. Ia fazer isso. Porque essa área, dizia ele, teve Comissão Africana de Economia, Comissão Única Africana, em Addis Abeba, dizia ele que essa área é uma área muito complexa. Nenhum país africano tem competência total para negociar com esses gigantes e perceber o que está por detrás das contas que apresentam. É muito complicado você poder confirmar que realmente o custo que ele reivindica que incorreu é ou não é real. Como que você verifica? Está aqui o caso da Rio Tinto. A Rio Tinto está em processo judicial nos Estados Unidos da América, porque declarou ações falsas de Moçambique, na Bolsa de Valores. E, portanto, a ideia é que, com toda a nossa autoestima protegida, nós ainda não estamos com competência suficiente para dizer o seguinte: este contrato é o melhor possível. Vai levar tempo. Estamos lá, ainda bem estamos lá. Mas
a primeira coisa que eu digo assim é que realmente para nós confirmarmos que os gastos que eles invocam são reais, é muito complexo. E, portanto, poderemos negociar até um certo ponto. E há uma questão que eu acho que o nosso governo deve parar de dizer, uma vez por todas. O discurso de incentivar o investimento. Essas grandes empresas sabem o que querem. Fazem estudos de 50 anos. E sabem onde é que o negócio é ou não é viável. Não é você o incentivo que faz ele vir para Moçambique. Não é você que o atrai para Moçambique. Se você o atrai ao ponto em que você diz quase, leva tudo, porque você não tem nenhum valor. Então, o discurso de incentivar o investidor tem que acabar. Não existe isso. Investidor, que é investidor, sabe onde vai. Faz tudo sério, de longo prazo, faz as contas e vai. Quando acha que tem, de fato, vantagem. Não é com o seu incentivo, com o seu estímulo. Como dizia o professor Castelo Branco. Tem minha casa que tem sofás confortáveis. Alguém da minha casa porque tem uns sofás confortáveis. Eu ainda incentivo com um champanhe. Incentivo o quê? Então, eu acho que nós, como um país com orgulho, é melhor nunca mais falar de incentivos fiscais, porque ninguém vem para aqui com incentivos. Vem para cá porque sabe o negócio que tem, lucros que tem. Está a falar especialmente desta área dos grandes projetos. Esta área. Esta é uma área muito bem estudada por quem tem interesse nisso. Ninguém vem cá porque foi incentivado. Não. Vem cá porque viu o lucro que vai ter e viu os riscos e sabe como os mitigar e está certo a fazer. Portanto, dizer que a negociação foi feita assim para incentivá-los, penso que é um discurso que nos minimiza, que nos diminui. Não precisamos desse discurso, honestamente, não precisamos. Tomás, desta forma fechamos a nossa discussão de hoje. Muito obrigado pela presença e disponibilidade. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o nosso programa Pontos de Vista termina por aqui. Até daqui a 7 dias.